Olá, eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, a Terra, o planeta Terra, é plano? E segunda pergunta, qual é a órbita da Terra ao redor do Sol? Essa parece fácil para você? Certo. Então, seria uma elipse, não é isso? Mas que elipse? Uma elipse assim, uma elipse assim, ou uma elipse assim, ou uma elipse... Que elipse? Todas são elipse. Qual é a elipse que representa a órbita da Terra ao redor do Sol? Bom, você é muito esperto, vai me dizer que vai pesquisar na internet. Eu pesquisei também e aparece isso aqui, ó. Elipse dos mais variados tipos. Então, vamos lá. Para ajudar a responder qual é a elipse que a Terra, a órbita, né? A elipse que representa a órbita da Terra ao redor do Sol, primeiro vamos dar aqui uma definiçãozinha de o que é uma elipse. Elipse seria o conjunto de todos os pontos que estão aqui nesse plano, cuja soma, cuja soma aqui das distâncias a dois pontos fixos, que eu vou chamar de foco, são os pontos focos, é constante. Essa distância é constante, ou seja, a mesma distância percorrida por esse ponto, essa distância, mais essa vai ser igual a essa distância mais essa. Ou seja, distância para o foco 1, distância para o foco 2. Então, a distância do ponto para o foco 1 mais a distância para o foco 2 vai ser sempre uma constante. Ok? Bom, então vamos entender aqui. Eu tendo dois pontos, certo? Tenho esses dois pontos aqui. Ou melhor, eu tendo várias elipses. Qual é a diferença de uma elipse para outra? Bom, a diferença é que tem elipse que apresenta pontos muito distantes do centro, muito distante em relação a outros pontos. Esse daqui apresenta uma distância maior aqui do que aqui. No entanto, essa distância, a diferença das distâncias são bem menor do que eu encontro aqui. Essa distância aqui é o dobro ou mais que o dobro dessa distância. Então, é essa a diferença das elipses. Essa distância, né, o desvio ou o distanciamento do centro. E esse distanciamento do centro nós chamamos de excentricidade. O que quer dizer excentricidade? Quanto maior a excentricidade, mais, né, mais esse desvio aqui do centro. Né? Mais o ponto vai se desviar do centro. Bom, o que eu quero dizer com isso, falando de excentricidade, é que a excentricidade da elipse cuja a Terra forma em sua órbita é conhecida. Nós temos aqui, ó, a excentricidade orbital da Terra é 0,016. Ok? Então, se eu tenho essa excentricidade, eu posso desenhar a elipse que representa a órbita da Terra ao redor do Sol. Ok? Então, temos aqui uma elipse. Então, como é que nós encontramos a excentricidade? Nós temos essa distância aqui, né, dos dois pontos, que são o foco, e eu tenho essa distância aqui, ó. Que eu vou chamar de D. Quanto maior for essa distância em relação a essa distância, maior a excentricidade. Quanto menor for essa distância, menor a excentricidade. E a gente calcula a excentricidade dessa forma. A excentricidade é igual à distância entre os dois pontos de foco dividido pela a distância do eixo maior, né?
tamanho do eixo maior. A excentricidade do planeta Terra nós temos. Então, o que eu preciso é definir um tamanho aqui do eixo, definindo o tamanho do eixo e sabendo qual é a excentricidade da Terra, eu encontro uma distânciazinha aqui para mim elaborar a minha elipse em escala representando a órbita da Terra em relação ao Sol. Então, eu vou fazer aqui, vou propor a fazer uma elipse cuja, né, o eixo maior meça 40 centímetros. Então, eu vou colocar aqui essa distancinha, eu não sei, e vou colocar aqui a distância da elipse que eu vou fazer, mede 40 centímetros. E a excentricidade, nós vimos, vamos dar uma olhadinha de novo, conferir, 0,016, vou colocar 0,017, não vai alterar muito nosso resultado. Então, vou colocar aqui 0,017 é igual a distância dos focos sobre 40. Respondendo isso aqui, nós teremos que D é igual a 0,68. Bom, lembrando que a escala é em centímetro. Eu vou fazer uma elipse em centímetro. Ok? Então, vamos lá fazer a nossa elipse, representando a órbita da Terra em relação ao Sol. Bom, a distância que nós encontramos aqui foi essa. 0,68 centímetros. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar um pontinho aqui, certo? E vou colocar outro pontinho no 0,68. Então, 0,6. Deixa eu aumentar. 0,6, 65. Aqui, ó, 0,68. Vou aplicar um ponto aqui. Apliquei o ponto, muito bem. Aqui. E eu vou fazer agora a minha elipse. Aqui, elipse. Pronto. Feita a minha elipse, eu vou colocar no tamanho de 40 centímetros, como foi proposto. 40 centímetros, então vamos lá. Eu só preciso chegar até o 20, não é isso? Aqui, aí 20, mais 20 para cá, 40. Bom, quero fazer o mais próximo possível. Então, vamos lá. Eu tenho que afastar um pouquinho aqui. Pronto, aqui, pronto. Feito. Não chegou no 20. Mas aqui já passou um pouco. Acho que é aqui. Ok. Então é essa a nossa elipse. Ok? Essa é a nossa elipse. E a sua excentricidade é muito pequena, como nós podemos ver na tabela. Eu tirei de um site astronômico. E é por isso que aqui a Terra se encontra mais próxima do Sol. No entanto, aqui quando ela se posiciona mais distante, não aumenta tanto assim a distância. E o Sol aqui poderia ser representado por uma dessas duas bolinhas, porque o Sol não está bem no centro da elipse. E é isso, pessoal. Aqui está, se a Terra não for plana, a elipse que representa a órbita da Terra ao redor do Sol, em uma escala proporcional.